Olá pessoal, me chamo Dalmo Scalo Inácio e hoje estarei apresentando para vocês o bug Heartbleed. Para começar, queria só fazer um comentário sobre esse CVE, que era algo que eu não sabia que existia, mas cada bug tem relacionado com si uma etiqueta de identificação, né? Que no caso o Heartbleed ele foi reconhecido, né, na época e geraram essa CVE para ele. Então, a primeira coisa para comentar com vocês que eu aprendi durante esse trabalho é que existem essas etiquetas de identificação nos bugs. Bom, antes de começar, antes de explicar, na verdade, para vocês sobre o bug, devo contextualizar vocês sobre alguns assuntos. Dentre eles, o que é o OpenSSL, né? O OpenSSL nada mais é do que uma biblioteca criptográfica open source, né? Gigantesca, muito utilizada hoje em dia, usada em servidores, e-mails e até em VPNs para implementar a criptografia e uso de certificados, né? Já outro conceito importante para a gente entender o bug é o SSL e o TLS, que são protocolos para garantir uma comunicação segura entre cliente e servidor, né? Entre usuário e servidor. Que a gente já viu durante a disciplina que é fundamental que as informações não sejam vazadas ou, se são vazadas, não comprometer a comunicação, né, e a confiança entre eles. Três pontos essenciais que o SSL garante. Vou falar só SSL porque é o que é comumente utilizado assim, mesmo hoje em dia mais atual é o TLS. Vou estar falando sempre SSL, que também é comum dizer. Três pontos principais que são garantidos com a aplicação do TLS, do SSL, é integridade, confidencialidade e autenticidade, que são fatores essenciais numa comunicação na web ou em qualquer lugar na internet hoje em dia. Então vamos lá. O que foi de fato o Heartbleed? O Heartbleed, na verdade, foi uma falha de implementação, então foi uma falha de código mesmo, código mal escrito, com a lógica errada, na extensão Heartbeat do protocolo TLS no OpenSSL. Então, basicamente foi um erro de escrita, de programação mesmo, de implementação, em uma extensão chamada Heartbeat, que basicamente era como se fosse um ping, que é tipo para ver se está conectado no servidor ainda, manda uma mensagem para ver se, para confirmar o link entre os dois, que eles ainda estão conectados, e não ter que refazer todo aquele handshake novamente, mas a gente vai falar disso mais para frente. O que precisamos saber aqui agora é que foi um erro de implementação, o período de exposição foram 2 anos, entre 2012 e 2014, ficou exposto essa falha aí, né, onde os atacantes podiam extrair esses dados, e também tivemos muitos dados comprometidos, entre eles senhas, mensagens privadas, cookies, sessão e até mesmo chaves criptográficas secretas. Aqui agora eu vou explicar como funcionava o ataque de fato. Primeira coisa, o cliente, o atacante no caso, ele fazia o handshake normal, começava a comunicação com o servidor ali, eles combinavam certificados, chaves que iriam usar na comunicação, e o problema não estava no handshake em si, nessa troca inicial. O problema era depois que essa comunicação era estabelecida, que de forma, entre aspas, segura, o usuário, ele podia, essa extensão Heartbeat, ela fazia um ping no servidor, por exemplo, igual eu disse antes, para validar a comunicação ali entre eles. Só que o problema era o seguinte, o atacante, no caso, ele enviava uma mensagem de, vamos supor, 3 bytes. E ele enviava o tamanho da mensagem como 30 kbytes, por exemplo. E o problema era o seguinte, o servidor ele não validava o tamanho da mensagem do usuário. Ele só pegava o tamanho que ele enviava e retornava essa mensagem desse mesmo tamanho.
E como o atacante teria enviado uma mensagem menor do que ele alegou ser a mensagem dele, o servidor pegava da sua memória o restante para preencher essa mensagem e retornar para o usuário. Então, isso foi um problema muito grave, porque, como vocês podem estar imaginando agora, a pessoa, o usuário, o atacante, né, que mandava essa mensagem inicial, ele falsificava o tamanho da mensagem, mandando uma mensagem menor, falando que o tamanho era maior, por exemplo, mandava uma mensagem de 3 bytes e falava que o tamanho dessa mensagem era 30 kbytes. O servidor, como ele não validava, ele pegava o tamanho da mensagem e retornava informações da memória que ele tinha, pegava um lixo de memória dele, que muitas vezes continha informações muito importantes de outros usuários, e devolvia essas informações para o atacante. Era algo bem inimaginável, né? Pensar numa falha dessa, mas realmente aconteceu. E isso tinha um problema, que também o usuário ele podia fazer isso repetidas vezes, então era um problema bem grave. Mas basicamente ele funcionava dessa forma que eu mencionei, bem simples mesmo, de ser executada. Tanto é que problema que vou falar no futuro aqui que deixava mais grave esse bug é que era algo que não precisava ser nenhum expert para executar. Algo muito simples que por um scriptzinho era possível já ter essas informações da memória do servidor retornadas para você. Continuando, inclusive era o que eu estava falando. Facilidade extrema. Por que facilidade extrema? Através de scripts prontos, era possível você já, via terminal, executar esse script em um certo servidor e ter essas mensagens, esse acesso à memória do servidor já retornados no seu terminal. Então, realmente não precisaria ser nenhum expert no assunto, bastasse conhecer do erro e executar esses scripts. É algo bem simples, então isso intensificava o problema, né? Porque quando existe um vazamento, mas exige-se algo complexo para acessar essas informações, é uma coisa, mas algo muito fácil de ser executado é muito, muito pior, entendeu? Outro problema, invisibilidade total. Esse erro, né, esse bug, ele não gerava logs de erros, né? Então, tipo assim, durante esses 2 anos praticamente ficou indetectável, assim, sabe? Se não fosse no futuro para descobrir, né, uma análise interna, assim, alguém ter parado para olhar de fato se estava seguro mesmo, não iriam achar, porque os servidores assim não reportavam nenhuma anomalia, sabe? Então isso é um grande problema também que fez com que durasse 2 anos o erro, né? Então muitas coisas foram expostas com certeza. Então, conforme eu disse, a exposição prolongada é um fator determinante para deixar tão grave essa questão. E o vazamento de chaves privadas, né? Nós já vimos também na disciplina. A gente sabe que boa parte da segurança está em proteger a chave privada, né? Caso o usuário, se com a chave pública, quando o atacante consegue interceptar a chave pública ali, o main the middle, ele já consegue fazer aquele estrago todo de interceptar o pacote ali, criar uma chave privada e etc. E fazer toda aquela confusão. Imagina o acesso às chaves privadas dos usuários. Então é algo bem complexo. E dos servidores, né? As chaves privadas dos servidores também, permitindo falsificação de sites. É uma tragédia total mesmo. Um pouco de alguns dados do bug, né? E eu peço permissão para dar uma olhadinha nos slides, pela questão da integridade dos números, né? Aproximadamente 500 mil servidores ficaram vulneráveis com essa falha. Aproximadamente 17% dos sites que aplicavam TLS estavam em risco. Então, é muita coisa, cara, se for parar para pensar. Dado que praticamente todos implementam usando TLS. Aproximadamente 80 mil certificados foram revogados.
Porque, tipo assim, a partir do momento que o certificado está comprometido também, nós já vimos que o problema que é, sabe? Tipo, toda a validação, ela perde o sentido. Então, de fato, não tem o que fazer, tem que ser revogado, gerado novos certificados. E também tem o problema que não se sabe o que exatamente que foi exposto, quais os certificados certos foram vazados, quais informações. Então, foi muito problemático mesmo, consequências realmente devastadoras. Bom, o que foi feito na época para ser corrigido, né, assim que foi descoberto o bug, foi atualizar, obviamente, o OpenSSL, né, que corrigiu essa falha na extensão Heartbeat, que foi algo muito simples, né, de se pensar em termos de código mesmo, né, foi realmente um erro de implementação, assim, então foi algo muito simples, uma questão de validação simples, que poderia ter resolvido todo esse problema. E a renovação de certificados, né, como eu comentei, crucial, porque a partir do momento que está corrompido um certificado, toda a cadeia ali que depende dele já não faz mais sentido usar, né? Então, realmente precisa ser feita essa troca. E todos os usuários, obviamente, suas senhas poderiam ter sido vazadas, deveriam trocar suas senhas em todos os serviços, no caso, né, desses servidores. Bom, chegando ao fim, podemos falar das lições aprendidas, né? Todo biblioteca open source, né? Elas devem passar por auditorias contínuas também, né? Deve ter muita atenção, mas também coisas bem simples têm impactos absurdos, como foi o caso desse erro, né? Então, e outra coisa, o uso de Perfect Forward Secrets nas chaves é fundamental, porque o que isso quer dizer, na verdade, né? Bom explicar também, para que não haja dúvida. Isso serve para que uma chave, que o servidor tem uma chave mestra, né? Quando essa chave, se por um acaso vazar, alguém terá acesso a ela, todas as informações trocadas antes dessa chave vazar, elas não poderão ser lidas se estiver aplicando Perfect Forward Secrets. E, ao contrário, caso não esteja sendo aplicado, se a chave principal do servidor vazar, todas as outras mensagens já conversadas com o servidor poderão ser lidas, e isso é um problemaço. Então, com certeza, o Heartbleed Bug foi essencial para entender a importância do Perfect Forward Secrets. E por fim, só queria ressaltar mesmo que a gente, tipo, com esse bug foi possível ver o tanto que a internet é vulnerável, né? Dependendo de um erro assim tão simples, pode trazer um impacto tão grande, né? E também a responsabilidade coletiva, né? Porque por se tratar de uma biblioteca open source de código aberto, né? Acaba que não. Ela deve também receber uma manutenção adequada, aliás. Então, foi isso, né? Mas a gente tem que sempre tomar o lado bom das coisas e ir vendo o legado positivo, né? Que serviu para fortalecer muito essas questões de segurança, que hoje em dia estamos amparados. Todo erro serve de aprendizado. Aqui algumas referências que eu utilizei durante esse trabalho. E eu ainda vou deixar o link ali. Eu vou gerar do YouTube. Gerar o link aqui e depois eu coloco. Muito obrigado a todos.